Você já parou para pensar por que tudo está em falta na sua vida? O seu casamento não vai bem, vai de mal a pior, as brigas se intensificam cada vez mais e a distância cresce a cada dia. Seu relacionamento com filhos também não se importa mais, já que você nunca tem tempo, o trabalho está lotado demais, tem problema com a sua liderança, sempre tem um colaborador que está indo de contra a tudo aquilo que você diz, como se fosse uma espécie de teste a você mesmo. Fica nesse vídeo, eu vou te contar o que tem por trás de alguém que vive essa vida. Eu já vivi nesse lugar e eu vou te contar o segredo para sair de uma vida totalmente escassa para uma vida próspera. Oi, eu sou Emily Trindade, mentora de alta performance, e esse canal do YouTube é uma fonte de informação privilegiada para você. E eu quero que você agora mesmo se inscreva nesse canal se não é inscrito. Curte, comenta, compartilha, porque é muito importante para que mais pessoas, assim como você, beba dessa fonte. E eu quero dizer algo para você. Eu também estou presente em outras redes, como o Instagram e TikTok. Elas vão ficar aparecendo em algum lugar aqui dessa tela. E eu quero que você me acompanhe mais de pertinho. Esse canal do YouTube é feito para que nós aprofundemos em cada vez mais assuntos pertencentes à nossa vida, o que a gente encontra no nosso dia a dia. Nós vamos desmistificar o que é de fato uma vida em alta performance, exponencializar de fato a sua liderança, firmar a sua identidade e desbloquear uma vida em escassez. Então vamos para o nosso vídeo. O que eu falei aqui pra vocês no início desse vídeo, eu realmente vivi isso. Dentro da minha casa existia desordem. E eu ouso dizer, se dentro está bagunçado, fora também estará. E essa lógica, ela se encaixa em absolutamente todas as áreas da nossa vida, como no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com as pessoas, no âmbito social, no nosso ciclo da igreja, na nossa vida espiritual com a igreja, no nosso ciclo familiar com os nossos parentes, nosso matrimônio com quem nós somos casados. E é tão forte isso que as pessoas, elas acabam se esquecendo de cuidar delas mesmas. Porque tudo tá muito bagunçado, mas meu rei e minha rainha, escuta só o que eu tenho pra te falar. Se fora tá bagunçado, dentro também tá. Então olhe sempre para dentro. Nas minhas mentorias eu sempre digo, todas as chaves que você precisa já está dentro de você. Você só precisa de um meio para desbloquear o que há dentro de você. E foi exatamente isso o que eu fiz para sair daquele nível de escassez de vida mesmo. E com o que eu digo, o que é escassez? Vamos desmistificar um pouco essa palavra, porque hoje ela está extremamente banalizada e eu até entendo, porque é uma palavra polêmica, ok? Mas a escassez é nada mais, nada menos que o contrário da abundância e prosperidade. O que é isso, Emily? Eu vou te explicar e eu quero que você siga a minha linha de raciocínio, porque essa é uma linha de raciocínio muito importante e ela é a base da minha metodologia. Tudo o que está de um lado negativo, ao outro lado está positivo. Isso se chama lei da polaridade e está escrito lá em Apocalipse 16, como Deus, ele prefere que você seja frio ao invés de morno. Ele abraça os quentes, aqueles quentes que vivam o evangelho. Se você não viver o evangelho, viver no dia a dia, nos mínimos detalhes, você está longe de Deus. E ele prefere que você seja um frio, longe dele. Ele prefere você longe dele do que você morno. Escuta bem isso. Ou seja, é uma lei bíblica, é um princípio bíblico que diz ou você está do outro lado ou você está desse lado. Não fique no meio. Não existe meio, não existe neutro, gente. Não existe neutro, isso eu uso para absolutamente todos os pontos de desenvolvimento humano. Não existe meio. Ou você é, ou você não é, ok? Esse princípio eu preciso que você entenda. Então vamos seguir a nossa linha de raciocínio. Quando a gente entende essa base, a gente começa a pensar, ok, eu estou agora nesse momento, uma pergunta, vibrando em escassez ou eu estou vibrando em abundância? Qual é o meu medidor crítico para que eu tome essa determinada decisão? Exemplo, eu preciso de me mudar de cidade. Eu não estou com a quantia suficiente para fazer essa logística, eu vou acabar comprometendo uma outra fonte de renda que a princípio não seria a minha decisão. Eu não queria me apertar desse jeito.
Ok, eu tenho dinheiro, mas às vezes você nem tem. E você vai pegar tudo que você tem. O que é que está baseando? Qual vai ser o medidor crítico? Veja bem, eu nunca vi ninguém falando disso. Isso foi algo que eu desenvolvi dentro da minha metodologia ícone. Qual vai ser o meu medidor crítico para essa tomada de decisão? Ela vai ser baseada em fé, em confiança, em amor, em gratidão? Ou vai ser baseada em medo, em insegurança, em o que vai acontecer depois? Qual é o seu medidor crítico para tomadas de decisão? O meu? Fé. Eu digo que eu sempre vivi à base de fé. E nós estamos entrando numa série de todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, ao vivo aqui nesse canal do YouTube. Estamos abordando o livro Quem Pensa e Enriquece, de Napoleão Hill. Inclusive, você pode ativar o sininho de notificação desse canal para você não perder por nada essa série que tá extraordinária. É um dos maiores autores de desenvolvimento humano, se não ouso me dizer o maior autor de desenvolvimento humano. Ele realmente criou princípios para enriquecer. E isso que eu tô dizendo para você aqui de escassez e abundância é um princípio para você construir riqueza e prosperidade. Emily, então, você tá me dizendo que eu vou abundar riqueza, dinheiro, se eu começar a viver pela fé? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Sabe por quê? Porque você vai começar a parar de viver com o que os teus olhos estão vendo e começar a viver de fato o que o evangelho traz pra gente, que é a nossa fé. Você precisa dar passos de fé. Isso é muito importante pro fator enriquecimento. Muito importante. Ai, mas eu tô segura há tantos anos no meu emprego e não. Tudo bem. Você quer se conformar com esse nível de vida? Ok, isso é uma escolha sua. Vá em paz, faça suas obras, mas seja intenso em outro lado da vida, que é o mais importante. O quê? Deus, sobre todas as coisas. Quando a gente fala sobre abundância e sobre escassez, eu não estou falando só sobre dinheiro. Eu não falo só sobre dinheiro, eu falo sobre vida. E vida é vida em abundância, como Jesus diz lá no Evangelho, porque Ele é a própria vida, Ele é a fonte. Ele é a fonte que jorra vida, gente. Pega essa chave. E Ele é a própria abundância. Ele é a própria vida. Como está escrito na Bíblia. Deus é o quê? Amor. Deus é amor. Deus é santidade. Vocês conseguem mensurar na sua mente aí o que é santidade? Eu não consigo mensurar em minha mente o que é santidade. Existe até uma passagem na Bíblia que há alguns pecadores que vão até uma tenda onde estava Deus ali, naquela tenda, e eles são queimados. Porque é como se a santidade do Senhor fosse aquele fogo do sol que ninguém chega perto. Nós somos pecadores. Nós temos essa enfermidade dentro da gente, essa escassez está intrínseco. Eu piro quando eu vejo alguém que é bem sucedido financeiramente, que posta um estilo de vida que muitas vezes nem tem como sustentar, mas só para persuadir as outras pessoas, e falam que não são escassos. Nós, em alguma instância da nossa vida, nós somos escassos, porque nós temos a escassez através dos nossos sentimentos. Esses nossos sentimentos são humanos, então, humanamente, você é escasso em algum âmbito da sua vida, da sua consciência. Se você não fosse escasso ainda, se você não tivesse esses sentimentos negativos dentro de você, você já teria partido para a glória, você já estaria lá no terceiro céu, com Paulo e os demais apóstolos, tá entendendo? Quando alguém vem e traz pra mim, ai, eu estou perfeita, eu estou boa em todas as áreas da vida, ai, a mentirosa ou mentiroso otimista inocente. Ele acha que a vida dele tá transbordando, mas na verdade você só está se entupindo de orgulho. E o meu vilão da minha vida é o orgulho, sabe por quê? Porque ele é o próprio diabo. Ai, Emily, como que você traz essa narrativa? Gente, não é uma questão religiosa, eu não sou religiosa. Eu sou espiritual. E eu trago à luz da Bíblia, que são os princípios que regem o existir. Ok. E Emily, como que você tem coragem de falar sobre isso? Porque a escassez, ela tá ligada diretamente ao medo, à insegurança, à incerteza, tudo que vai de contra ao que Deus diz pra você e sobre você. Seja forte e corajoso. Eu te fiz a minha imagem e semelhança, governe, domine sobre todas as coisas. Jesus, eu vou para o Pai, mas vocês serão capazes de fazer mais obras do que eu. Você tá entendendo ou eu preciso repetir? Desculpa, esse é meu jeito e eu vou gesticular cada vez mais aqui com vocês. Porque eu tô tomando um gosto muito grande de gravar esses vídeos pro YouTube. E essa sou eu, tá? Eu quero dizer pra vocês que, independente da forma como você se vê, independente dos planos incertos da vida, porque a vida é incerta.
Você não pode prever o futuro e quanto mais você cria, você alimenta isso dentro da sua mente, mais você vai se deteriorar e deteriorar os teus resultados, ok? Então, eu quero dizer pra você, confie no Deus que é sobre todas as coisas. Esse final de semana, eu até tive uma troca de mensagens com uma moça que eu seguia, parei de seguir ela depois disso. Ela tava falando sobre o dinheiro, e eu disse que o dinheiro, ele precisa ser o nosso servo, porque Jesus traz que dinheiro é sim uma energia. Ele não fala nessas palavras. Ele traz dinheiro como mamon, um senhor. Ele diz: não há como você servir dois senhores. Ou você serve um e odeia o outro. Ou você ama um ou você odeia o outro. E ele diz também em outro... E a Bíblia não se contradiz, tá? Veja bem e preste muita atenção. Em outro momento ele diz que, se não me engano, lá em Lucas... não vou lembrar exatamente do capítulo, mas ele diz que o dinheiro precisa ser uma ferramenta para levar aquelas pessoas que têm dinheiro para o reino dos céus. Olha, para você ver, Jesus, ele foi extremamente cirúrgico nisso. E aí a gente também lembra da passagem do o rico não será capaz de passar no buraco da agulha, mas um camelo entra ali, né? Não tá escrito exatamente nessas palavras, mas é só para você se recordar dessa parábola, dessa passagem que traz justamente: você prioriza mais o dinheiro do que os céus. E, gente, os céus, Deus, ele não é só dono do ouro, ele também é dono do ouro, da prata, de toda a existência, da criação, que somos nós. E ele nos fez plenamente capacitados para não só fazer dinheiro. Está me entendendo? Olha a profundidade dessa conversa. Se envolve aqui comigo, presta muita atenção. Não só fazer dinheiro, mas muito mais, muito além. Aí tá lá você caindo no conto de um monte de guru que fica falando que dinheiro é um Deus, que dinheiro tem que ser olhado com amor, com isso. Não, você tem que olhar para Deus, o que ele diz sobre você. Não é à toa que ele abençoou Davi. Davi se tornou um rei, dono de muitas terras, construiu palácios. Vai lá para Salomão. Salomão pediu: Senhor, me dê sabedoria. Ele não pediu: Senhor, me dê dinheiro. Ele pediu: Senhor, me dê sabedoria. E às vezes o que você só precisa é pedir sabedoria. E o resto o Senhor te concede, se for dos planos dele, porque ele conhece o teu coração no intrínseco, como diz lá em Salmo 139 de Davi. E assim Salomão herdou tantas terras, se tornou o homem mais rico da Babilônia. O Senhor realizou essa promessa para ele estar lá escrito. Gente, vocês têm noção disso? E uma coisa que eu falo muito é visão além do alcance. Não veja só o que está diante aos teus olhos, mas veja tudo aquilo que ainda estará para você. E o que já se foi criado, porque no momento que você pensa, você já cria. Você é capaz de criar tudo, tudo através do seu pensamento. A fé, ela é o meio, ela é o caminho para você criar sua vida em abundância, para você ver aquilo com o seu coração, para você enxergar aquilo além do alcance, além do que está aos teus olhos, entende? E a abundância é justamente você vibrar nesse lugar. O meu casamento tá indo por água abaixo. Isso é o que está a sua visão como ser humano. Mas quando você se torna alguém espiritualizado, você diz e que confia no Deus que ele pode todas as coisas, inclusive te abençoar com riquezas. Então, não trate o dinheiro como seu senhor, como muita gente diz por aí. Ele é uma energia, Jesus diz isso, ele traz isso, mas ele tem que ser o teu servo, ele tem que trabalhar para você, não você trabalhar para ele. Você não tem que ser escravo do dinheiro, você tem que ser submisso a Deus que pode todas as coisas. Então confia nele. Seu casamento não tá indo bem? Senhor, eu profetizo e eu confio em ti que o Senhor já está fazendo uma mudança que só o Senhor enxerga e que agora, neste momento, eu passo a enxergar também, Senhor. Porque eu ligo o meu espírito em ti, que é o meu Criador, é o meu Pai que pode todas as coisas. E profetizo sobre seu trabalho, profetizo sobre os teus filhos. Ore pelos teus filhos, pelo amor de Deus, todos os dias. Todos os dias ore pelos teus filhos. Pega o teu marido, ore pelos teus filhos, pelo teu trabalho. O que você vê, uma discussão com um parente, toda e qualquer situação que aos teus olhos de humano, isso daqui não muda, isso daqui não reverte. Profetiza sobre o vale de ossos secos, a passagem de Ezequiel, que escuta o Espírito Santo falando, sopra os quatro ventos e declare: o vale de ossos secos começou a se mexer, fazer barulho e criou carne e marchou como um exército, porque ele profetizou e se fez vida. Aí lá em Provérbios está dizendo: a minha língua tem poder de vida
ou de morte? Para o que você está usando o poder da tua língua? Gente, eu prometi um tema aqui superficial e eu entreguei foi tudo. Então use toda essa sabedoria que eu trouxe aqui para vocês milenar a verdade que governa, o princípio que rege, a verdade indiscutível, o fator que não há como reverter. A verdade é a Bíblia, a verdade, o caminho e a salvação é Jesus. E é através dele que eu tiro toda essa sabedoria. A leitura bíblica diária, confie nele, ele pode todas as coisas. E eu não tô falando isso pra você ao acaso, eu tenho certeza que você que tá escutando esse meu vídeo tá entendendo tudo que eu estou falando. Não é só uma questão de, escassez, abundância, o universo. Não, gente, o universo ele é tão pequeno, você fica idolatrando o universo e ele é uma criação de Deus que é muito maior do que isso. Então confia nele, ele pode todas as coisas. Sua fé tá fraca, ok? Dias ruins todos nós temos. Inclusive Jó, que foi um homem extremamente rico na Bíblia, mas que confiou a Deus acima de todas as coisas, teus planos, tua vida, tudo. E depois de passar pelo vale da morte, Jó, ele tem o triplo de riqueza que antes ele tinha, gente. Entenda, o dinheiro é nada em vista da abundância que o Senhor promete para a nossa vida. Não perca seus princípios, não perca a sua moral, não perca a sua fé. E eu digo isso porque o dinheiro já foi um senhor da minha vida. E eu me arrependo bruscamente de cada dia que eu não via a verdade. E eu trouxe isso daqui pra vocês porque eu vivi na escassez já. Nessa escassez tremenda. E eu trago essa mensagem pra você. Saia desse lugar. Você tem permissão, você tem autoridade pra sair desse lugar. E eu quero que você acompanhe esse canal cada vez mais, porque eu estarei aqui derramando mais e mais dessa sabedoria. Falar sobre escassez, falar sobre abundância, falar sobre mentalidade, que é a administração da sua vida e de todas as áreas da sua vida, é falar intimamente do nível espiritual. O nível técnico, a gente traz embasamento, traz estudo, traz respaldo científico, diversas metodologias, e aqui eu trouxe algumas metodologias também, mas principalmente a luz bíblica, que é a verdade inegociável. Um grande beijo pra você. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, comenta e compartilha para aquela pessoa que precisa entender sobre isso de uma vez por todas na sua vida. Não manda só para uma não, manda para várias. Traz em grupos de WhatsApp, converse, compartilhe, poste também no TikTok, tira um print aí desse vídeo aqui no YouTube, recomenda para suas amigas no TikTok. Me marca, compartilha no Instagram também, posta um story. Eu vou ficar muito gratificada de poder ter entendido que você honrou com essa sabedoria, que chegou ela até você. Já é uma forma de honrar a Deus sobre todas as coisas e de honrar a essa sabedoria através dele, ok? Um grande beijo, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.